Oi, minha gente, tudo bem, meus amores? Hoje a gente vai fazer um pouco de história, vamos saber um pouco mais sobre o nosso povo, tá bom? Vou abrir aqui a minha apostila. E logo lá na página 216 temos o início do primeiro capítulo, que vai falar um pouco mais sobre igualdade de direitos, tá? Que nós já vimos um pouco no primeiro bimestre e agora veremos um pouco mais aprofundado, tá? Então, nesse capítulo, você vai conhecer a luta para a conquista de igualdade de direitos de afro-brasileiros, indígenas e imigrantes europeus, que é o início da formação da população brasileira, né? Nós todos somos uma mescla desses povos. No Conversa Vai, os direitos civis foram conquistados pelas pessoas ao longo da história. Você as conhece? Vamos saber um pouquinho mais. Vou dobrar aqui. Vamos lá. Na Conversa Vem, os direitos civis estão relacionados à liberdade individual das pessoas e à igualdade de direitos perante a lei e a justiça. Para você, o que é a igualdade de direitos? Aí cada um vai colocar a sua resposta, tá bom? Lógico, assim, é pessoal, mas tem que ter a ver com o assunto, né? Sempre o que a Pro abordava lá na sala de aula, tá? E eu quero que vocês marquem texto nesta parte aqui. Os direitos civis estão relacionados à liberdade individual das pessoas e à igualdade de direitos perante a lei e a justiça. Fora essa marcação de texto, nós temos outras ao longo do texto, tá? Que vocês vão assistindo o vídeo, acompanhando e marcando no que é preciso, tá? Se for necessário, vocês deem uma pausa e marquem texto, porque as partes, assim, mais relevantes, tá? Mais importantes. Aqui vocês vão ler sobre os direitos civis, tá? E nessa unidade vamos aprofundar na questão dos direitos, estudando a história da conquista dos direitos civis no Brasil. Para começar, é importante compreendermos o que são os direitos civis e o que é igualdade de direito. Aqui eu marquei de outra cor, mas vocês podem marcar da mesma cor, tá bom? Então, vocês vão ler e marcar texto, tá? Na página 217, que aqui vai citar vários direitos, né? Como que é separado esses direitos, né? Contar um pouco que a justiça é igual para todo mundo, né? Ninguém pode ter privilégio, ninguém pode ser beneficiado mais do que outro, tá? E aqui também fala que, embora sejamos todos iguais, existem pessoas, crianças, que têm necessidades especiais, né? Quando uma criança tem algum tipo de necessidade especial, ela tem o direito de estudar numa escola como qualquer outra criança, porém, se ela necessita de cuidados especiais, ela deve receber por parte da escola um profissional especializado nesse atendimento, tá bom? E nós conversamos sobre isso também no primeiro bimestre, estão lembrados? Tá? E aqui dá os detalhes direitinho que eu quero que vocês leiam com cuidado, tá bom? Lá na página 218, tem aqui o artigo 5º, que nós já chegamos a ler sobre ele, né? E fala da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E no glossário vem explicando para vocês o que quer dizer inviolabilidade. Você já tinha ouvido falar essa palavra? Ela é a garantia de que ninguém vai desrespeitar nada nem ninguém. Não vai desrespeitar alguma coisa. Aquela coisa não é permitido nenhum tipo de desrespeito, seja uma pessoa ou uma lei, tá bom? Então, tá aqui.
No Aprender Brincando tem um enigma aqui para vocês descobrirem que os direitos civis da cidadania são construídos com base em algo muito importante. Vamos descobrir o que é? Organize as pessoas em ordem numérica crescente. Então, vai do 1 para o maior. E descubra a palavra que define a base da cidadania e da convivência entre as pessoas. Depois, escreva a palavra que você encontrou no campo indicado, que é aqui embaixo. Aqui na página 219, vai falar um pouco sobre a diversidade da sociedade brasileira. Vocês vão marcar texto nesse trecho, tá? Os direitos civis garantem a igualdade de tratamento para todos os indivíduos. Contudo, os indivíduos não são iguais entre si, pois a sociedade brasileira é composta de várias culturas. Por isso, o respeito deve ser construído dentro da diversidade. Então, o que está dizendo aqui? Que os direitos são iguais para todo mundo, mas que as pessoas não são iguais entre si, né? Porque viemos de várias culturas, de mistura de várias culturas, né? E isso tem que ser respeitado. Mas o direito é comum para todos, é igual para todos. Então, vocês vão ler aqui, né, que parte do nosso dia a dia tem costumes que herdamos de outros povos, dos indígenas, dos africanos, dos europeus, tá bom? E aqui tem, ó, uma molecadinha bem diversa, né? A sociedade brasileira é composta de diferentes culturas, etnias, hábitos e valores, né? Então, a mistura de todos nós é que faz a cultura brasileira, que faz a sociedade brasileira. Então, aqui vocês vão escrever o que é viver com a diversidade. E aqui vocês vão dar um exemplo de respeito à diversidade expressa em nossas leis. Tem que ser algo que tenha na lei e que seja um exemplo de respeito à diversidade, né? Então, pode ter a ver com religião, pode ter a ver com cor de pele, tá bom? Então, vocês vão procurar saber e anotar aqui, certo? Aí, na página 220, nós vamos ver um pouco mais sobre a miscigenação e luta por direitos. O Brasil é uma grande mistura de culturas. Damos o nome de miscigenação a essa mistura, porque somos todos misturados, né? O africano com o indígena, com os europeus, tá? Então, vivemos nessa mescla de cultura, por isso precisamos pensar sobre como ela aconteceu. Então, vocês vão ler o texto, vão marcar texto, onde a Pro já deixou aqui, marcadinho. Quem não tem o marca-texto, né, ou porque ficou na escola, ou perdeu, pode ser com lápis de cor, passa sublinha, ou passa bem clarinho, tá bom? Aqui conta que, com a chegada dos portugueses, muitos indígenas passaram a viver uma outra realidade, né? Porque eles eram livres, né? Eles foram forçados a trabalhar para os colonizadores, muitas vezes obrigados a viver conforme a cultura dos portugueses. Então, eles não podiam cultuar os deuses que eles acreditavam, eles tinham que seguir a religião católica, tá? Inclusive, eles eram batizados, eles eram catequizados, né? Faziam a catequese, tá? Pelos freis, os padres que acompanhavam essa comitiva portuguesa. Aqui vai falar um pouco sobre os portugueses, né? E que a principal motivação dos navegadores europeus entre 1500 e 1600 era explorar riquezas de novas terras, né? Que aqui no caso foi o pau-brasil, né? Que foi o que atraiu eles para cá. Então, que nós absorvemos deles, além do idioma, também a religiosidade, que lá era a católica, só tinha essa, tá? Aqui tem uma imagem de uma africana bem bonita, que esse turbante bem bonito, né? Que é um hábito africano, né? Das mulheres usarem um turbante e até nos dias atuais, tá? Vou dar uma viradinha aqui para vocês acompanharem o texto aqui. O Brasil era colônia de Portugal, os portugueses que aqui viviam eram cidadãos portugueses, não eram brasileiros, tá? Isso veio depois da nossa libertação, né? Do nosso desvínculo aí com Portugal.
Aí vem falando um pouco sobre os africanos, né? E que na cidade do Rio de Janeiro e Salvador, lá no final do século XVIII, eles eram em maior quantidade do que dos portugueses. Porém, eles eram escravizados, eles não tinham direito nenhum, porque eles não eram considerados cidadãos, não eram nem considerados pessoas, tá? Vale lembrar que os africanos fizeram parte da construção da cultura brasileira. Sua forma de viver, as práticas de resistência, a culinária, a dança, a música, o vocabulário, as crenças religiosas são parte integrante da cultura nacional. Então, muito da nossa cultura nós aprendemos com os africanos, tá bom? Então, é importante o reconhecimento da importância da cultura de matriz africana, tá? Tanto na religiosidade, quanto na alimentação, algumas palavras que absorvemos do idioma deles e tudo, tá? Como pensar como foi o processo da construção da cidadania. Aqui vai contar um pouco, falando do período colonial, né? E que os cidadãos portugueses que vieram viver na região, né, no Brasil, que na época era colônia portuguesa, eles trouxeram um grande arcabouço cultural, eles trouxeram uma bagagem cultural, né? Não apenas a língua oficial do país, que era portuguesa, os hábitos do cotidiano deles, as comidas, as danças, as crenças também foram trazidas de Portugal. Durante muitos anos, o catolicismo, prática religiosa que veio de Portugal, foi a religião oficial do Brasil. Então, hoje existem muitas outras religiões, né? Mas na época, a que se praticava era o catolicismo, porque foi trazido pelos portugueses, tá bom? Aqui fala um pouco das festas juninas que ocorrem em toda a região do Brasil. Se vocês já viram, pesquise e registre no caderno como são comemoradas as festas juninas. As festas juninas foram trazidas pelos portugueses também. Era uma festa religiosa que se comemorava São Pedro, Santo Antônio, São João, né? Então, hoje é mais como uma festa tradicional brasileira, né? Não se comemora o santo em si, né? Mas hoje se tem em muitos lugares as festas juninas. Então, eu quero que vocês ponham no caderninho de vocês como é uma festa junina. Como que vocês já viram que é uma festa junina? O que que tem lá, né? E façam um cabeçalho com a data de hoje e não tem quantidade de linhas mínima, máxima, tá? Basta só vocês fazerem um relato, tá bom? No Para Saber Mais, vocês vão ler um pouco sobre a atualidade, que a pessoa pode escolher a religião que quer, né? Isso é assegurado por lei, e o que antes na colonização não podia, certo? Na página 223, vai falar sobre os africanos, diversos grupos étnicos que foram trazidos à força para o Brasil, então de várias regiões da África foram trazidos na condição de escravos, né? E eles não podiam, quando eles vieram morar aqui, eles queriam viver como eles viviam lá na África, eles queriam cultuar sua religião, seus costumes de alimentação, de festas, e aqui era proibido, tá bom? Porque os portugueses não permitiam. Os cidadãos portugueses que viviam no Brasil não aceitavam essas práticas. E por terem direitos e posses sobre o negro, sobre o escravo, buscavam proibir e controlar as manifestações da cultura africana, tá? Depois vai entrar um pouco sobre os direitos civis dos afrodescendentes no Brasil, nos descendentes dos africanos, né? Que até hoje se busca direitos, tá bom? Então, aqui tem algumas partes que eu quero que vocês marquem texto. Eu marquei de cor diferente, mas não importa. Quem não tem o marca-texto em mãos, pode passar com lápis de cor, desde que não seja muito escuro, para vocês poderem ler o que está escrito, tá bom? Então, são consideradas escravizadas as pessoas que trabalham sem receber nenhum pagamento em troca e não têm direito à liberdade. Então, o que é um escravo? Um escravo é quem trabalha sem ter direito a pagamento e sem ter direito à liberdade, tá? O Brasil foi um dos últimos lugares da América a declarar a abolição da escravatura, seguido apenas por Cuba, que foi o último, né? Então, aqui tem uma cópia da carta de abolição que a princesa Isabel assinou. Então, assim,
não foi dada a liberdade dos escravos por bondade, nada assim. Eles estavam sendo pressionados pela Inglaterra e por outros países que já tinham abolido a escravatura, já não existia mais a escravidão naqueles países. E então, assim, ao longo do tempo, foram feitas leis, né, para ir passando um pano, né? Então, teve lei do sexagenário, quer dizer, quem tinha mais, o escravo com mais de 60 anos não podia trabalhar, do ventre livre, que era a criança que nascia de escrava, não era escravo, tinha liberdade. Então, foi feito aos poucos, até que culminou, até que chegou na libertação dos escravos, tá bom? Na página 224, vem falando um pouco dessas leis que eu citei agora para vocês. E no Mão na Massa, passaram-se mais de 130 anos desde a abolição da escravidão. Com o auxílio de um responsável, vocês vão pesquisar e trazer pelo menos uma notícia de jornal que indique ações de desrespeito aos direitos civis de afrodescendentes. Então, vocês vão procurar um desrespeito aos afrodescendentes que tem acontecido na atualidade, né? Não é uma coisa de 130 anos, uma coisa dos últimos anos, e vão anotar aqui, tá bom? Então, eu quero que vocês peguem aí alguém da sua casa, um adulto, né, responsável, para ajudar vocês nessa pesquisa e anotar aqui, certo? Aqui na parte de baixo, vem falar um pouco da cultura e religiosidade africana no Brasil. Os povos africanos, quando chegaram ao Brasil, trouxeram suas crenças, como as práticas espirituais dos curandeiros, sacerdotes e adivinhos, tá? Aqui vem uma imagem dos griots, que eles contam em forma de música a história do povo deles, tá bom? E aqui vem contando direitinho os detalhes, que eles fazem parte da cultura africana e são muito respeitados por isso, porque a cultura deles, a religiosidade deles, não vem contada num livro, tá? Como é da religião católica, da religião protestante, né? Dos evangélicos que têm as Bíblias, né? Que vem contando a história. A religião africana não vem contada em livros, tá? Ela é passada de geração em geração em formas de música, de contos, tá? Na página 225, tem lá no Para Saber Mais, tem aqui, ó, para escapar à perseguição de sua religiosidade, os escravizados uniam ritos católicos aos ritos africanos, como uma forma de proteção social. Então, o que acontecia aqui? Eles não podiam cultuar os seus deuses, os seus santos, era proibido, eles tinham que seguir a religião católica. Então, o que eles fizeram? Sincretismo religioso. Eles aproveitavam alguma comemoração religiosa católica para comemorar algum de seus santos, mas fazendo de conta que estava cultuando aquela religião católica, tá? Um exemplo disso é a celebração religiosa católica em louvor a Nossa Senhora dos Navegantes. O que eles faziam? Eles aproveitavam essa data e cultuavam o dia de Iemanjá, que é um santo deles. Então, as pessoas achavam que eles estavam cultuando a Nossa Senhora dos Navegantes, então deixavam, os portugueses permitiam essa comemoração. Mas, na verdade, eles estavam comemorando, era o dia de Iemanjá. Isso se chama sincretismo religioso, tá? Aqui vai falar um pouco sobre o racismo e a lei. Vocês sabem o que é racismo? Quando tratamos mal uma pessoa ou não aceitamos ela, né, apenas por sua cor ou sua etnia, né, pelo lugar que ela nasceu, se ela nasceu no Japão, na África, né, por causa desse motivo, então estamos agindo de uma maneira racista, tá? Então, no Brasil, o racismo é crime. Em 1951 foi aprovada a Lei Afonso Arinos, que proíbe qualquer ação de preconceito de raça ou de cor. Então, vamos marcar texto aí também, além dessas duas primeiras linhas. Vamos marcar aqui, ó, em 1951 e vamos até raça ou cor, tá?
Aqui tem o artigo 1, né, da lei, que serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, tá? Então, aqui fala um pouco sobre o Dia da Consciência Negra, que em algumas localidades é feriado, porque é uma data facultativa, é um feriado facultativo, né? Se o governador, o prefeito acharem que, vamos fazer feriado, é feito feriado, mas tem cidades, né, que não são, tá bom? Isso aqui buscou dar voz aos descendentes de africanos e refletir sobre a importância da luta deles pela igualdade de direitos em nosso país. Então, é feriado por quê? É um momento de reflexão, né? De todos, né? Sejam afrodescendentes ou não, refletir sobre a importância da luta pela igualdade, tá bom? Porque todos merecemos respeito, não importa a cor da nossa pele, não importa onde nascemos, de que país viemos, certo? Na página 226, outras conquistas de direitos ao longo da história do Brasil. Quando a escravidão foi abolida em 1889, os fazendeiros precisaram procurar outro tipo de mão de obra para as lavouras, porque se os escravos não iam trabalhar lá, precisava de outros trabalhadores, né? Para encontrar novos trabalhadores, eles passaram a estimular a vinda dos imigrantes europeus para realizar o trabalho que antes era feito pelos africanos escravizados. Os estrangeiros também eram incentivados a emigrar ao Brasil para desenvolver o plantio de alimentos voltado à subsistência. Então, não era um plantio para vender, né? Que nem hoje tem fazendas, né? Que fazem o plantio, tô marcando aqui que eu pulei essa linha, que fazem um plantio para vender para a Europa, não, era subsistência, tá? Cada fazendeiro plantava lá, né, para o seu uso e vendia o excedente, certo? Então, assim, os primeiros que vieram foram os italianos e os alemães, tá? Que vieram trabalhar aqui no lugar dos escravos. Os imigrantes também precisaram lutar para conquistar seus direitos, porque como eles eram os estrangeiros, eles vieram de outro país, eles não tinham direitos, tá? Na Lupa na Mão, vem falando sobre os imigrantes, que foram tema de poesia, de música, pintura, pois a migração é um acontecimento de grande importância, tanto para aqueles que se deslocam, quanto para aqueles que os recebem. Então, foi importante esses imigrantes virem trabalhar para o Brasil, vieram trabalhar nas lavouras de café, de cana-de-açúcar. Então, foi importante para os fazendeiros, né? E foi importante para eles também, né? Embora eles tiveram que lutar por seus direitos, tá? Então, era o que se contava através das pinturas e tal. Aqui vocês vão colocar quem é o autor da obra e quem são as pessoas retratadas aqui, certo? Na página 227, vem sobre as políticas de imigração. A partir de 1850, houve um grande movimento migratório para o Brasil. Além de alemães e italianos, chegaram japoneses, eslavos e árabes. Então, eu quero que vocês marquem texto, no que é pro marco texto também, tá bom? Que eu tô dando destaque em algumas partes, tá bom? Então, entre os anos de 1880 e 1930, cerca de 3,5 milhões de estrangeiros entraram no Brasil com a intenção de se estabelecerem, de morar aqui. O grande motivo para tal movimento foi o contexto da crise política e econômica na Europa. Então, como a vida lá estava muito difícil, a situação econômica lá estava muito complicada, aqui estavam oferecendo oportunidade de emprego, de uma vida melhor, que também foi feita uma propaganda muito boa, né? Olha, vai trabalhar lá no Brasil, vai ganhar dinheiro, vai comprar terras. E as pessoas falaram, então vamos, né? Só que não foi muito assim que aconteceu, tá bom? Por quê?
quando eles vieram para cá, quem patrocinou, quem pagou a viagem deles, que na época era de navio, né? Não tinha os aviões, foram os fazendeiros. Então, quando eles chegaram aqui, eles já chegaram com dívida, eles tinham que pagar essa viagem, né? Da família. Às vezes vinham 4, 5 pessoas numa família, né? Então, eles já chegaram endividados. Eles começaram trabalhando de graça. Porque o pagamento deles ia para pagamento da dívida, né? Então, com o passar dos anos, os imigrantes foram adquirindo direitos no Brasil, até que em 1980 criou-se o Estatuto do Estrangeiro, tá? E que foi atualizado em 2017. Aqui tem uma outra foto de imigrantes, tá bom? No Olho no Local tá perguntando se aqui na nossa cidade se tem muitos imigrantes, se tem, vocês conhecem algum imigrante, tá bom? Aí vocês procurem saber, aqui tá falando para registrar no caderno, mas não tem necessidade. Vocês podem só dar uma pesquisada e a gente conversa sobre isso na nossa correção, tá? A cultura e religiosidade dos imigrantes. Os imigrantes trouxeram novos hábitos, como o de consumir certos alimentos e realizar algumas práticas religiosas e culturais. Então, isso nós não adquirimos apenas dos escravos africanos e dos escravizados indígenas, né? Nós adquirimos muito dos europeus, né? Desses imigrantes que vieram trabalhar aqui. Então, nós adquirimos muitos costumes deles, né? E chegando na página 228, vocês vão ler um pouco sobre a contribuição alemã, dos italianos, dos sírios e libaneses que também vieram para cá, tá? Existe hoje no Brasil colônias de alemães, colônias de italianos, colônias de sírios e libaneses, tá? Então, nós temos nós temos absorvido muito sobre a cultura deles ao longo de todos esses anos, né? Desde que eles começaram a vir para o Brasil até nos dias atuais, tá? Na atividade do Lupa na Mão, virei aqui, ó. Que tal vocês serem historiadores por um dia? O que vocês acham? Os historiadores buscam as fontes históricas para obter informações do passado. Um tipo de fonte é a oral, né? Não é pesquisado em nenhum livro, nem na internet, é através de conversa com outras pessoas, tá? Que são os registros feitos com base em relatos, em canções, em costumes orais de povos ou de indivíduos, de uma pessoa. Muitas pessoas que conhecemos são descendentes de imigrantes europeus, asiáticos, árabes, africanos e etc. Encontre em sua cidade uma dessas pessoas e faça uma entrevista com ela, para que as informações fiquem registradas como fontes históricas. A seguir constam algumas perguntas de referência para você fazer a pessoa entrevistada, mas você pode criar outras que acharem interessante. Então, a apostila indica essas 6 perguntas que vocês vão fazer para a pessoa, mas se você achar que alguma outra pergunta mais interessante, você pode acrescentar, tá? Lógico que estamos de quarentena, não podemos bater na porta do nosso vizinho nem nada, mas a maioria de nós somos descendentes de alguma etnia, né? O meu avô materno, ele era português, ele veio criança lá de Portugal com a mãe dele, os irmãos e tal. Então, aqui, vamos supor, qual é o seu nome? É o nome da pessoa que você está entrevistando, tá? Você ou alguém da sua família foi imigrante? Então, no meu caso, se alguém estivesse me entrevistando, eu colocaria aqui o meu nome, Rosimeire. Você ou alguém de sua família foi imigrante? Sim, o meu avô materno, minha bisavó materna. Qual eram os seus nomes? Meu avô se chamava Porfírio, tá? De onde essa pessoa veio? Veio de Portugal. Por que ela veio ao Brasil? Eles vieram em busca de oportunidades, né? Melhores oportunidades. Eles acharam que aqui tinha mais oportunidade de emprego, de melhor moradia, né? Vieram fugindo de uma crise do país de Portugal. Sua família preserva costumes do país de origem de onde migrou?
Então, assim, se minha família possui algum costume. A minha avó fazia muito em Páscoa, minha avó fazia muito no Natal, o bacalhau, que é uma comida, um prato típico, né, de Portugal. Tudo lá eles comemoram fazendo bacalhau. E meus avós faziam isso, tá bom? E hoje hoje na minha família ainda se faz esse tipo de prato nessas comemorações, tá bom? Salvo que vocês sabem que sou vegetariana, não faço mais, tá? Mas minhas irmãs fazem e tudo mais. Ok, amores? Então é isso. Leiam os textos. Não fiquem presos só o que marcamos texto. Por isso que tem partes que eu nem marquei texto, que eu quero que vocês leiam. Porque na prova, de repente, pode cair, né? Na avaliação, alguma questão daqui vocês não leram. Vocês têm a liberdade de marcar texto no que vocês acham mais relevante, mais importante. Tá? E tem a lição de casa, que são 2 folhinhas de história, tá bom? É a 117 e 118, que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos, tá? As questões que tem para responder é sobre o que nós vimos hoje. E também tem aqui um poema que fala da Dona Pata. E aqui também sobre o conteúdo, tá bom? Então, vocês vão fazer até a 120 da folhinha e nós corrigimos amanhã junto com as outras atividades de história. Tá bom assim, meus amores? Então, hoje de história é só. Se precisarem de mim, tô lá no grupo, vocês podem me procurar, né? Tem o horário de vocês no grupo, pra gente poder corrigir amanhã. Tá bom, meus queridos? Então, é só. Até amanhã. Tchau.